Aqui do estúdio, vereador Laércio Santos, do União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a Carla. Boa noite o Rafael e todos os colegas, todo o povo guardense. Eu fiquei surpreso, visto nas suas redes sociais, o senhor anunciando que ontem, saiu uma liminar determinando que os diretores designados, pediram para eu corrigir, para não falar comissionado, tá certo, diretores designados, eles têm de ser demitidos imediatamente e a prefeitura abrir concurso, é isso, vereador? Exatamente, Pedro. Existem carreiras que não comportam a nomeação de livre provimento. Existe o cargo comissionado externo e o interno. Mesmo que seja servidor de carreira, não pode o prefeito, ao bel prazer, suprir determinadas posições pelo cargo em comissão, que é o cargo livre provimento. Mesmo que seja interno, é cargo comissão, como vem ocorrendo na posição dos diretores. Nós temos uma lei que regula a carreira da educação na cidade de Guarulhos, e essa lei dispõe alguns requisitos, dentre os quais, para o diretor, a prefeitura deveria, como deve, já ter definido a questão do concurso público para estes profissionais. Hoje nós temos 157 escolas, além das escolas conveniadas, falando aqui especificamente das escolas do município, que é as que o poder público tem que definir os cargos de carreira, e nessa, aí para praticamente um terço, está ocupado por diretores que não são os profissionais concursados para tal. Foi promovida uma ação judicial, muito bem acertada por um outro colega da cidade, e o juiz, depois de 2 questionamentos para complementar as informações, ele, na data de ontem, deu uma liminar, determinando a inclusão no processo de todos os diretores que estão, entre aspas, ocupando irregularmente a posição de diretor, uma ação contra o secretário da Educação, contra o prefeito, contra o ex-secretário da Educação, o Paulo, e dá um prazo aí para a prefeitura já cumprir a definição do concurso e exonerar esses que estão ocupando a posição de diretor irregularmente, e que cabe ao prefeito colocar os vice-diretor para fazer o papel que é o que deve ser feito quando nós temos a figura do diretor. Uma observação, são muitos, hein? 157? Nós temos 157 escolas, informação de que nesse momento há 100 diretores. 100 diretores concursados. Então nós temos aí 57. Mais de um terço, 57. Lá nas informações me parece que chega a 60, então é próximo aí de 100 e o município já deveria ter definido um concurso. Os últimos diretores que de fato tomaram posse, Pedro, concursado, foi em 2017, então a gente percebe que a gestão do prefeito Guti, ela se perde rotineiramente, frequentemente nessas providências. Não é como eu já estive falando com você aqui, somente na questão de salas de aula apropriadas para as crianças. Agora nós estamos vendo aí na questão da direção das escolas, que está sendo ocupado por pessoas não apropriadas, conforme determina a norma, e vem o judiciário mais uma vez ser provocado e obrigado a tomar essa decisão. E aí vai vir aqueles falando, o judiciário muitas das vezes se mete nas atitudes do executivo. Não é, porque o executivo acha que ele pode tudo. Não pode tudo. Existem regras a serem seguidas. E esta questão da educação, quando a gente começou a ouvir na cidade diretores que não são diretores de carreira, a gente sabia que isso vai desembocar em alguma definição, e está aí a justiça ontem, no final da tarde, deu uma liminar determinando que a prefeitura precisa eliminar essa questão o mais rápido possível, tirando, vamos assim dizer, os que estão ocupando irregularmente a posição dos diretores, substituindo esses provisoriamente pelos diretores substitutos, e também que defina o concurso que está parado no gabinete do secretário da Educação desde março do ano passado, sem qualquer despacho, Pedro. Muito estranho. Agora, também sem hipocrisia, né? O governo Guti estava usando isso como moeda política. Claro. Ele criticou muito quando era vereador da cidade, só que ele está fazendo de igual a pior, como ocorreu no governo do Almeida. Então, deu poder à pessoa para saber quem ela é, Pedro. Essa é a verdade. Tá certo. E nós temos vice-diretores designados também?
Essa é a grande história. Eu não sei quantos que nós temos, cabe à prefeitura responder. Essa informação não é precisa. Eu acredito que a Secretaria da Educação vai ter que se desdobrar muito para resolver esse tema. A questão que eu vejo é o seguinte, Pedro, eu acredito que o município deve promover um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, que é o recurso apropriado. Eu imagino que o Tribunal de Justiça deverá se pronunciar a respeito, talvez até definindo um prazo curto para que o prefeito resolva isso. Mas uma questão é certa, não vai ficar como vinha o prefeito trazendo essa situação desde 2019 aproximadamente, simplesmente substituindo os funcionários diretores, aqueles que, por exemplo, Pedro, se aposentaram no PDV e no lugar desse que foi embora, o prefeito simplesmente alocou pessoas não concursadas para o cargo. Não é desmerecendo estas pessoas que estão na posição, não é isso. De repente são até mais habilidosas e habilitadas do que os diretores concursados, mas para isso precisa seguir o que a norma, o que a lei define, a lei do concurso público, que é o que todos nós brasileiros devemos seguir, e o prefeito não é diferente, tem que seguir o que está na Lei 6.058, que disciplina as carreiras do magistério na cidade de Guarulhos. Se eu estiver errado, me corrija, vereador Santos. Quem entrou na justiça foi aquele grupo que pretende criar um sindicato da educação em Guarulhos, não é isso? Ligado a eles, exatamente. Então não foi o Sindicato de Servidores Municipais não, que deveria ter entrado. Não, em absoluto. Foram um grupo que está pretendendo abrir um sindicato, você tem toda a razão, ligado àqueles supervisores de ensino que tem aquele racha lá dos 28 supervisores. Sim. Tem uma briga interna com a subsecretária da Educação, a Fábia, e em razão deste conflito já houve representação no Ministério Público, que está em andamento, também promoveu essa ação aí muito bem acertada, e a gente tem que reconhecer o mérito da ação, porque isso traz conforto e me parece que a Secretaria da Educação está precisando de mais atenção por parte de quem cuida da cidade, porque não é só a questão dos diretores, nós estamos vivenciando outros problemas, a demanda escolar, esse ano o prefeito não conseguiu suprimir todas as crianças que precisam de sala de aula, e se nós não tivermos um aperto, eu tenho que, para mim, que para o ano que vem, Pedro, vai ficar pior. O Tiago Pérez Sávio já colocou, já está na pauta, viu, Tiago? Mas vou falar agora também, daqui a pouco a gente volta a falar sobre educação. Vereador Santos, sobre a compra do prédio do IPREF, que o senhor já conseguiu apurar. Pedro, a questão do IPREF, não é que eu consegui apurar, eu já tenho convicção e tenho os dados necessários, só estou aguardando a Câmara Municipal, através da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Funcionalismo, avançar nos pareceres do projeto, que não cabe a mim, cabe a estas comissões apresentar o parecer em plenário. Quando esses pareceres forem apresentados, se mantiverem o preço que estão lá apontando de 7 milhões, aí eu vou... 7,5, né? 7 milhões e meio, aí eu vou me posicionar formalmente com as informações que eu disponho a respeito. Mas uma coisa é certa, eu tenho plena convicção disso. O preço que está sendo apresentado ali não se justifica para uma área nua, vamos assim dizer, se não tiver nada edificado, de 450 metros quadrados. Então, só a área, a gente já percebe que o preço não se justifica. A edificação, dizer para mim que ela é uma edificação de luxo para justificar o preço, como eu escutei de alguns colegas vereadores, não justifica os argumentos da propositura. E mais ainda, propositura essa, já falei aqui no seu programa, nenhum de nós, Pedro, pode se basear somente em um parecer para definir preço. Lá nós só temos o parecer de avaliação de uma imobiliária da cidade, é muito pouco. Nós temos profissionais que trabalham no município, que vez ou outra faz avaliação para o município em algum interesse até mesmo jurídico, que eu não vi esse parecer de um profissional independente do município. Então, na pior das hipóteses, 3 avaliações imobiliárias, não temos, nós só temos uma, de uma única imobiliária e bastante, na minha concepção, bastante questionável, e por essa razão, as minhas narrativas, e não cabe a mim, falando ao munícipe, de apresentar esses números à propositura. Cabe sim às comissões cobrar da prefeitura, cobrar do prefeito, cobrar
do IPREF, a retificação, se for o caso, reavaliação. Agora, se mantiverem esse posicionamento, no momento oportuno, aí eu vou apresentar o que eu tenho para a gente debater e, se for o caso, até mesmo, Pedro, levar para o judiciário em um momento mais para frente. E o valor venal do imóvel não conta? Normalmente, para fins de negócio, você não leva em conta o valor venal. O valor venal ele é referência para transações imobiliárias, não imobiliárias, mas para fins de lançamento de IPTU, né, Pedro? Aquela área ali, com certeza, não tem o valor real de mercado pelo IPTU. Muito bem. Segundo minhas fontes, vereador, esse projeto não passa, viu? Eu também acredito que não. Pedro, eu já falei aqui, o prefeito não precisa comprar área, o município tem bastante área, entendeu? A área do SESI, que era do SESI ali atrás do posto do INSS, utiliza aquela área, estão querendo gastar 7 milhões e meio, gaste 3 milhões, como a Câmara Municipal fez para readequar a sua nova sede. Você vai ter uma sede apropriada para o IPREF, local apropriado, inclusive, sendo redundante, sendo apropriado para os servidores irem até aquele local, ter local mais adequado para estacionar, para ser atendido, o que não acontece ali na Rua do Rosário, em razão da grande aglomeração comercial naquele canto. Então eu não vejo a mínima pertinência para o interesse público que o prefeito e a assessoria do mesmo querendo pagar 7 milhões e meio para uma área daquela. É muito assim inadequado, Pedro, porque o prefeito, quando era vereador com a gente, combatia muito esses malefícios e hoje parece que ele está de olhos vedados, não está enxergando essa situação. É muito estranho isso aí, prefeito. Combatia por inveja? Exato. Boa noite, vereador. Qual a sua opinião sobre o aumento de taxas judiciais? Estão discutindo lá na Assembleia, né? Ontem o presidente da OAB esteve aqui, o doutor Abner Vidal. O senhor, como advogado, uma boa pergunta. Eu concordo plenamente com a fala do doutor Abner. Nós já pagamos umas custas muito altas aqui no estado de São Paulo, que as custas são definidas por estado. Não tem nenhuma justificativa essa pretensão do Tribunal de Justiça, querendo praticamente aumentar em 100% o valor das custas, dificultando o acesso ao judiciário de toda a população, porque eles já estão apertando muito de uns tempos para cá, Pedro, para você provar que você de fato é pobre e não tem condição de arcar com as custas. Alguns procedimentos que há algum tempo atrás não tinham as custas, agora passou a existir. E agora eles estão querendo praticamente dobrar. Até um tempo recente, de uns 3 anos atrás, as custas, a diligência do oficial de justiça era em torno de 20, 30 reais por ato. Hoje está praticamente o triplo. Então, da forma que está, só quem tem bastante condição financeira que vai ter acesso ao judiciário. Me parece que a Alesp precisa ter um cuidado muito grande. Me entristeceu muito a fala do Abner ontem aqui, quando ele disse que o deputado Márcio Nakashima ainda não recebeu os representantes da Ordem dos Advogados, principalmente de Guarulhos, para defender esta situação, porque ele que teve a irmã que foi advogada na cidade, então precisaria ter um carinho mais especial com a classe dos advogados de Guarulhos e ajudar perante a Alesp não permitir que esse projeto passe, porque ele não é de interesse da população, não favorece a cidade, pelo contrário, vai dificultar cada dia mais o acesso ao judiciário. O que me causa estranheza, vereador Santos, já aconteceu comigo, acho que o senhor vai se lembrar também, é comum muitas pessoas que têm posses, propriedades, alegarem que não têm recursos. Isso é muito comum, mas aí cabe ao magistrado exigir a declaração de imposto de renda. E agora, sabe o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo aquele cadastro do Banco Central, Bacen, onde você tem que demonstrar lá o registro de todas as contas bancárias e, consequentemente, os extratos de todas as contas. Ali, o judiciário consegue te travar e demonstrar quem, de fato, tem condição de arcar com as custas e quem, de fato, não tem. Então, com esses mecanismos da tecnologia, Pedro, a arrecadação em termos de taxas do judiciário aumentou e aumentou muito. Acho justo. É tanto que os desembargadores estão construindo ali, até não sei como que está a obra, construindo uma nova sede do Tribunal de Justiça ali na Praça da Sé,
ali próximo do Fórum João Mendes, somente com custas dos judiciais, que algumas custas que a gente já paga há muito tempo. Então eu acho que não é o momento de aumento das custas, eu acho que o judiciário também precisa fazer a sua parte e não querer aumentar para tal. Você pega a Justiça Federal que tem as varas federais aqui na cidade, tem as custas mais baixas e, pelo contrário, eles têm se aproximado cada dia mais da população, construído sede da Justiça Federal em diversas cidades do estado de São Paulo e não aumentou as custas. Então, eu acho que o Tribunal de Justiça, apesar de ser o maior tribunal do país, tem mais de 300 desembargadores, eu acho que não justifica esse tipo de custos, principalmente porque o nosso estado tem umas receitas bastante saudáveis e parte dessas receitas, parte da eficiência tributária, tem sido distribuído para o judiciário conforme determina a Constituição Federal. E, repito, sendo redundante, não se justifica essa ânsia de querer arrecadar em cima da população e fica aqui o meu repúdio ao deputado que até agora não recebeu a OAB para ouvir os argumentos que são bastante pertinentes, Pedro. Vereador, alguém perguntou aí na live sobre passagem para idosos acima de 60, né? 60 anos. É um projeto seu, né? Esse projeto está lá na Câmara, Pedro. Você tem observado que as sessões não têm avançado em alguns questionamentos em razão deste projeto que está. O governo tem bastante dúvida, parte da base não quer enfrentar a votação do mesmo, ainda está na fase de deliberação desde o mês de junho e até agora não avançou. A minha proposta é voltar a ser o que era, como aconteceu na capital e também no transporte intermunicipal de todo o estado, para que os idosos a partir de 60 anos voltem a ter esse direito e não a partir dos 65 anos no transporte público. Então não se justifica você ter na capital a partir dos 60 e o transporte intermunicipal de Guarulhos a partir dos 60 e só no município de Guarulhos 65. Então eu apresentei essa proposta, mas a informação de bastidores é que o prefeito não quer que essa medida seja aprovada, ele prefere defender os interesses das empresas de ônibus e não o interesse de quem mais precisa do transporte público. A lei federal falou que é 65? A lei federal fala em 65. Estadual fala 60, na capital é 60, Guarulhos é 65. Muitas cidades 60. Deveriam definir de uma vez, né? Só que, Pedro, eu acho que o prefeito tem parâmetro para restabelecer 60. Porque quando a gente fala em bilhete do idoso, não é gratuito. O governo federal fez um repasse para o município e, em contrapartida, o município encaminhou este recurso para as empresas de ônibus da cidade. Foi no mês de maio, 13 milhões de reais. Então não existe nada de graça. Já existe dentro da estrutura do idoso o repasse federal que é feito para o município para dar a contrapartida ao transporte público. Então eu acho que não justifica manter aos 65 anos, é a defesa que eu tenho feito e o projeto está lá na Câmara esperando para ser avançado. Vereador, ontem houve uma discussão na Câmara sobre planta genérica de valores. Tem a ver com o IPTU, não é isso? A planta genérica para quem está ouvindo esse termo, é um valor médio que você define por região para que a prefeitura possa definir o valor do IPTU do Vila Galvão, de Cumbica, do Taboão, do Centro e assim por diante. E ela, de tempos em tempos, Pedro, ela tem que passar por uma reavaliação técnica. A prefeitura tem que contratar um grupo especializado para fazer a apuração desses valores. No final da gestão do ex-prefeito Almeida, foi feito esse levantamento, com base naquele levantamento que a cidade pagou, salvo engano, mais de R$1 milhão, a prefeitura deveria ter encaminhado para a Câmara Municipal, dentro do Código Tributário, a revisão da questão do IPTU na cidade, porque nós temos muitos valores que não são justos. Mas o prefeito não encaminhou, está falando que o IPTU está congelado, mas ele está enganando a população porque ele criou uma outra faixa de valor venal, que é o valor venal de IPTU e o valor venal de referência para fins de venda de imóvel, para fins de inventário e tudo mais. Parece um restaurante que tem 2 cardápios. Né? Só que esta tabela que ele usa, ela é bastante questionável. No judiciário a gente obtém
liminares para que se use sempre o valor do IPTU. Então, ele está utilizando do desconhecimento da população, ele aumentou a arrecadação tributária, principalmente nesse período de pandemia que nós tivemos muito óbito, muitos inventários, e ele sustenta de que o valor está congelado, quando a gente sabe que não está. Então, essa questão da tabela genérica foi um questionamento feito pelo colega vereador Brinquinho, para saber a quantas andas, porque em algum momento qualquer, Pedro, nós vamos ter que enfrentar essa questão de forma equilibrada, de forma justa. E foi o que eu falei, o prefeito não faz o dever de casa, porque nós não temos algumas áreas da cidade que já estão aí constituídas há 30, 40, 50 anos, como é o caso do bairro Vila Isabel, e não existe lançamento de IPTU. Né? Então, se aquela região tivesse regularização, lançamento de IPTU, muito que certo que estaria valorizando os imóveis daquelas famílias e tratando-os como dignidade. Só que o prefeito, ele trata as pessoas de forma indigna. Por que eu falo isso? A região do Anita Garibaldi, Pedro, lá são mais ou menos 1.500 matrículas. Eu já tive acesso às matrículas. O prefeito, Pedro, a cada ciclo de 2, 3 meses, ele chama 100 pessoas e entrega 100 matrícula. E fala que as outras ainda não estão prontas. Então ele fica enganando a população, fazendo mídia, trazendo o pessoal para o Adamastor, quando ele podia fazer uma reunião solo no Anita Garibaldi e entregar a escritura de todo mundo. Isso é horrível, hein? Então, essa é a postura do prefeito de utilizar as mídias aos interesses dele, em detrimento daquelas pessoas pobres, que muitos dos quais não têm nem dinheiro do ônibus para ir até o Adamastor. Faça um mutirão, prefeito, lá na Anita Garibaldi e entregue as matrículas de todos os interessados. E isso não é de hoje, Pedro, desde o começo do ano que essas matrículas estão prontas. Então ele poderia resolver tanto isso, a questão do IPTU, mas não tem vontade política, Pedro. Entendi. Agora, vereador, pelo que eu entendi do requerimento do vereador Brinquinho, a prefeitura contratou uma empresa para atualizar a planta genérica de valores. Eu entendo que vem aí reajuste no IPTU. Como o Almeida fez lá atrás. Então, com a Milênio. Não, era uma outra. Outra? Não, uma outra. Essa foi no final do mandato do Almeida, ele já fez para revisar aquele trabalho da Milênio. Tá. E aquele lá esse último já venceu, não foi utilizado. O prefeito agora contratou, muito que provavelmente vai vir aí alguma adequação de IPTU. Então vem reajuste. Com certeza. Se não vier agora o ano que vem, vem em 2025. Que foi o que aconteceu lá atrás, você lembra? Lembro. Depois da eleição. Lembro. Depois da eleição. A população fica esperta, porque não existe almoço de graça. Esse desconto do IPTU que o prefeito está dizendo, entre aspas, isso daí vai ter um troco, por isso fiquem bastante atentos. Bom, nós já estamos sentindo até na área de saúde, falta, né? Exato, educação. É que nem um prédio, que nem um condomínio. Você não reajusta, começa a pifar tudo também. As contas não fecham, né, Pedro? Vereador Santos, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. Até uma próxima. 18h36, produção.